Olá! Hoje eu quero falar com você que quer inovar, que quer fazer algo novo, que quer se despertar, tirar aquela ideia que está aí na sua cabeça, que você colocou ela no papel, mas que ainda não tirou do papel, não realizou. É com você que eu quero falar. Hoje nós vamos fazer aqui um encontro, falar sobre tire a sua ideia do papel. Crie coragem e tire a sua ideia do papel. E nós vamos falar sobre esse tema porque tem muitas pessoas com ideias maravilhosas que estão adormecidas. Estão adormecidas pelas travas do medo, da insegurança, da incerteza. E é sobre isso que a gente vai falar nesse encontro. Nós vamos começar falando sobre a inteligência emocional, que é fundamental para você poder tirar a sua ideia do papel e colocar na prática. O que é a ideia emocional? A ideia do controle emocional. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional nada mais é do que você saber controlar as suas emoções e saber dominá-las, as emoções de tristeza, de raiva, de euforia, e saber entender essa inteligência no outro, saber entender esse comportamento no outro. E é aí que a pessoa consegue o equilíbrio para poder tirar a ideia dele do papel. Antigamente, quando se falava em inteligência emocional, ela não estava na base da pirâmide, ela estava mais acima. Mas hoje, a inteligência emocional, ela supera a inteligência intelectual. Por isso que você deve conhecer muitas pessoas que têm graduações, pós-graduações e andam em círculo. Por quê? Porque ela precisa melhorar a inteligência emocional. É essa que não está sendo trabalhada. Eu não estou dizendo que cursar uma graduação ou uma pós não seja bom. Claro que é, sempre é bom, conhecimento sempre é bom, mas não é fundamental. Quando você tem a sua inteligência emocional mais aguçada, é aí que você destaca, é aí que você se faz com diferencial. Então é sobre essa inteligência emocional, esse domínio que a gente vai no nosso encontro hoje falando. Autoconhecimento. Para você ter o equilíbrio da inteligência emocional, você tem que ter o autoconhecimento. Para ter o autoconhecimento, você tem que saber quais as perguntas você vai fazer para você mesmo. Por isso que lá no meu e-book, que ele está lá junto com a mentoria, ele tem um questionário de 17 perguntas. É justamente para esse autoconhecimento. É tendo esse autoconhecimento que você consegue chegar na sua inteligência emocional, no seu superior da sua inteligência emocional, no seu melhor da sua inteligência emocional. E nisso tudo nós temos a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é não colocar a culpa no outro. É muito do ser humano querer colocar a culpa no outro. Ah, eu não fui fazer o curso porque minha amiga estava fazendo comigo, ela desistiu e eu também parei. Não, assume que você não quis fazer o curso. Quando você fala que não foi treinar porque não tinha companhia, assume que você não queria aquela vida fitness, que você não estava na vibe fitness. Não coloque a culpa no outro. É muito comum o ser humano querer colocar a culpa no outro. E para você dominar essa sua inteligência, você tem que assumir, ser autorresponsável, ter autoconhecimento. É assim que você identifica o seu mais profundo eu e é assim que você vai explorando a sua inteligência emocional. Nós estamos também falar aqui sobre as distrações.
Hoje os recursos aí te dá muita coisa na internet, redes sociais. Você às vezes entra para responder um e-mail e se perde lá navegando na vida dos outros e quando se vê foi lá meia hora. Então essas distrações são muito perigosas nos dias atuais. Então pegue seu tempo e aproveite para ler, para ver sobre inteligência emocional, para aprofundar na autorresponsabilidade, para aprofundar no seu autoconhecimento. Eu não consigo vir aqui num encontro nosso aí de alguns minutos, fazer com que isso entre aqui. Você tem que ouvir muito sobre isso, você tem que ler muito sobre isso, você tem que querer estar disposto a ter essa inteligência emocional aguçada. E para isso, você tem que buscar conhecimento. A gente sempre diz, né, que movimento é igual conhecimento. Então é isso, toda vez que você se movimenta para ler um livro, para buscar uma mentoria, para você conversar com pessoas com uma inteligência emocional acima, você está buscando a sua também. Você está buscando o seu conhecimento. É nesse movimento que você tem que ir. E não nos movimentos das redes sociais só por navegar aí. Não pode. O tempo é muito precioso. A sua gestão de tempo tem que ser assim muito cuidadosamente analisada. Então eu repito, cuidado com as distrações. Elas não te levam a lugar nenhum. Outra coisa que influencia demais a inteligência emocional é as pessoas ao seu redor. A gente tem às vezes muitas pessoas ao redor, muito próximas, mas muito próximas, que são negativas, que te colocam para baixo. Você começa a ler um livro, a pessoa fala, isso aí não muda nada, isso aí não te leva a nada. Então são essa negatividade que você não pode deixar te influenciar. E muitas vezes a pessoa que está do seu lado, ela fala isso não por maldade, ela fala isso porque é o conhecimento que ela tem. E ela acha muitas vezes que te desmotivar, não deixar você fazer algo novo, não deixar você buscar algo diferente, ela está te protegendo. Então, cuidado com as pessoas negativas. Muito cuidado. Quando você quer evolução na sua vida pessoal e profissional, você tem que se cercar de pessoas que sempre estejam querendo evoluir. Sempre. Sempre. Não importa o patamar que a pessoa esteja, não importa a escolaridade que a pessoa tenha adquirido, mas você querer o melhor para você. É nessa pessoa que você tem que colar. É nessa pessoa que você tem que seguir, tá? Cuidado com as pessoas negativas. E tão perigosas como as pessoas negativas estão as serpentes. Essas também são muito perigosas e abalam a sua inteligência emocional. É aquelas que ficam ali na tua frente te apoiando, te incentivando, e por trás ela tá, tentando te sugar, tentando tirar sua energia. Cuidado. É difícil identificar essas pessoas. As negativas é mais fácil. As negativas você já sabe quais são. Aquela que não tromba muito com você, você já sabe quais são. Mas as serpentes são muito perigosas. Como dizia meu pai, é o lobo em pele de cordeiro. Então, saiba identificar essas serpentes, e não é para ninguém sair brigando com ninguém, não é isso. Saiba identificá-las, não deixar que elas te influenciem e não ouvir, não pedir nada a elas, nem de ajuda, nem de conselho, nem de nada. Entendam que elas são serpentes e que estão ali. Então, eu tenho uma serpente aqui muito próxima a mim. Ok, aprenda a conviver com ela sem que ela te prejudique. Nós vamos abordar também aqui as questões das decisões e das escolhas. Você precisa estar com o lado emocional muito bem resolvido
para poder fazer suas escolhas. Eu tenho até uma frase que eu uso muito, que a vida é feita de escolhas, faça as melhores. O que são as escolhas? Escolhas são decisões. A vida sempre está te levando para um ponto em que você tem que decidir para a esquerda, para a direita, no escuro, no claro. Você tem que tomar essas decisões. Eu vou em frente com essa sociedade, eu não vou. Essa pessoa está somando na minha vida, não está. É essas decisões que têm que ser tomadas. E entenda algo. Tomar decisão errada não é tão ruim como não tomar. Quando você identifica que algo não é bom para você e você não toma uma posição, isso é muito prejudicial. Porque se você tomar, exemplo, cheguei num T ali, num ponto que eu tenho que decidir, esquerda ou direita. Aí você vai para a esquerda. E quando você começa a caminhar na esquerda, você identifica, poxa, não, para a direita seria melhor. Você identificou. Gente, recalcula a rota. Não tem problema. Você só vai... Quando você erra numa decisão, numa escolha, você só identifica como não fazer. A gente sempre bate nessa tecla que na vida você não perde. Ou você ganha, ou você aprende. Então, não tenha medo de decisão. Tenha medo de ficar na direção errada e não se despertar para a direção certa. Esse é o medo, tá? Não tenha medo de tomar decisões. E como que se toma uma decisão embasada numa inteligência emocional, embasada num equilíbrio, embasada que você erre o menos possível? Como é que faz isso? As decisões são tomadas entre o conhecimento de vivência que você tem, de tudo que você já leu, que você já viveu, que você já ouviu, essa é a sua vivência. E você vai ouvir também quem já passou por aquela situação da qual você precisa decidir. E é nessa junção que você toma a sua decisão. Isso, gente, não é para a área profissional, não é para a área pessoal, é para todas as áreas da vida. Tomada de decisão requer analisar a sua vivência e a vivência de alguém que já passou por aquela situação e que quer chegar onde você quer chegar. Então, essa análise, tomada com calma, com a sua inteligência emocional equilibrada, é aí que você encontra as respostas. E as respostas sempre estão muito próximas, estão muito no nosso interior, estão muito em pessoas muito próximas. As decisões e as melhores decisões. No caso de decidir errado, é isso. Recalcula a rota e não tenha medo de mudar a direção. Não tenha medo. Outra coisa importantíssima aí para manter a sua inteligência emocional, para sempre estar cuidando dela, é ter boas referências. O que é essas referências? Essas referências são pessoas que já trilharam. Você tá aqui, ok? Analisa aí sua vida, você tá aqui, nesse degrau, exatamente aqui que você se encontra. Mas você quer chegar aqui. O que você tem que fazer para percorrer esse percurso e chegar aonde você quer? Buscar pessoas, referências que já passaram por esse caminho, que já trilharam esse caminho. Eu sempre digo, quem não escalou a minha montanha, não venha me dizer nada. Porque a pessoa não tem vivência, não tem experiência. Como é que vai poder falar comigo sobre um assunto que ela ainda não viveu? Então, lembre-se sempre, as suas referências são pessoas que já chegaram aonde você deseja chegar. E quando você alcança onde você quer chegar, você vai mirar em outro objetivo, né? Em outra meta. Aí você, às vezes, vai ter que trocar a sua referência, porque a sua referência ela ficou estagnada. E você precisa buscar outra referência para poder avançar. Você não avança em inteligência emocional, você não avança no seu pessoal, nem no seu profissional, se você não tiver embasado
com pessoas. Tudo é relacionamento. E essas pessoas são de fundamental importância para suas tomadas de decisões, para suas inseguranças, para suas escolhas. Essas referências. Você sabia que a gente é o resultado das 5 pessoas que você mais se aconselha? Olha como é perigoso. Então você tem que saber com quem você está falando, quem você está ouvindo, quem é sua referência. Isso é fundamental para a sua evolução, para o seu equilíbrio emocional. E conhecer o tripé da sustentação. O tripé da sustentação te fortalece, ele te deixa seguro. Ah, Val, mas o que é esse tripé da sustentação? O tripé da sustentação é respeitar o seu eu, encontrar o seu valor e encontrar o seu propósito. Então vamos lá. Primeiro, respeite o seu eu. Respeite sua imagem, sua aparência, suas limitações. Respeite. Você tem que ter esse respeito. Você tem que primeiro se autoconhecer e depois respeitar tudo isso. E encontrar seu valor. Se você não se der o valor merecido que você deseja ter, ninguém vai dar. Então encontre seu valor, sua posição de vida. Encontre e dê esse valor a você. E encontrar o seu propósito. O que é propósito, gente? Propósito é sua missão de vida. Aqui você veio aqui na Terra. Por que Deus te colocou aqui na Terra? Esse é seu propósito. E você tem que encontrá-lo. Porque quando você encontra, a vida faz mais sentido. As coisas se encaixam. Você entende numa profundeza muito maior toda a situação. Vou dar um exemplo para você. Eu sempre entendi, desde os meus 27 anos, que eu empreendo há muito tempo, que o meu propósito de vida, como eu vim de família que eu trabalhei na roça, empregada doméstica, depois fui para a indústria do calçado, e quando eu conquistei essa minha indústria de calçado, que eu comecei a gerar, que eu comecei a empreender, a gerar empregos, eu entendi que a minha missão aqui na Terra era essa, gerar empregos. O Brasil tem tanta deficiência nessa área, né, de empregos, e eu entendia que a minha missão, Deus tinha me colocado aqui para gerar empregos. Só que no meio da pandemia, eu entendo que essa minha missão, ela aumentou. E o que aumentou? Eu entendo que hoje eu posso gerar os empregos, ajudar pessoas a manter seu emprego e a conquistar novos empregos e a gerar empregos também. Então é nesse despertar que a gente está falando, é nesse despertar de equilíbrio emocional, é nesse despertar de autoconhecimento. É isso que a gente precisa encontrar e seguir o seu propósito. Então, quando você encontra esse tripé da sustentação, de respeitar o seu eu, encontrar o seu valor e encontrar o seu propósito, aí você pega a sua direção e decola. Uma das coisas que a gente tem que fazer na vida é sempre também ver o lado positivo, que tudo tem, gente. Então, muitas vezes acontece algo, é normal do ser humano, a gente se abate, né? Mas ali, no segundo seguinte, você já respira. Não, ok, poderia ter sido pior. Poderia ter sido de uma forma muito diferente. Daqui para frente eu toco, eu vou assumir, eu vou fazer. Então, substituir algumas frases que às vezes a gente fala e se pega aí falando algumas frases que atraem muita coisa. Então, vamos lá. Às vezes você tá num novo desafio, numa nova proposta, ou aconteceu alguma coisa, você decide, eu vou por esse caminho. Aí a mente já vem lá, aquela vozinha lá dentro, né?
E se não der certo? Quando você ouvir essa voz interior, você diga para você mesmo: e se der certo? Substitua. Todo mundo faz esse tipo de estudo, ou todo mundo faz esse tipo de trabalho, ou essa prestação de serviço, ou esse produto. Você tem que dizer: eu faço diferente, eu vou fazer a diferença. Eu faço tão bem quanto. Quando vem essa vozinha interior, é com ela que você tem que se posicionar. Você sabe, né? O nosso maior desafio, a nossa maior briga é com a gente mesmo. Essa é a maior. Então, se alguém disser pra você: você vai por esse caminho, e se você cair? Aí você responde: e se eu voar? E se eu voar? É por aí. E cuidar, né, gente, das crenças limitantes. Isso aí é um assunto, né, que daria aí horas de conversa. Mas encontre as suas crenças limitantes, o que te trava, qual é o seu medo, qual é a sua insegurança. E é para isso que existem mentores. É para isso que existem pessoas que já trilharam os caminhos do qual você deseja trilhar, para te guiar, para fazer você ressignificar suas crenças, para você sair desse medo, que às vezes, muitas vezes, o medo trava, congela, te engessa. Então, é nessa sequência de se afastar das pessoas negativas, tomar cuidado com as serpentes, buscar o autoconhecimento, buscar a autorresponsabilidade, buscar boas referências e encontrar o seu tripé da sustentação é importante para o seu equilíbrio emocional. E lembrando, hoje o equilíbrio emocional é a base da pirâmide. Hoje ela é a sustentação para você desenvolver o seu lado pessoal e profissional. E é nesse despertar que você encontra aqui no YouTube, encontra no meu Insta, no link da bio, e baixe. Se você não baixou ainda, vai lá na bio. Tem um e-book meu contando a minha trajetória, contando algumas dicas de comportamento. E tá lá, baixa, é gratuito. Se você gostou do conteúdo, clica, dá um joinha, compartilhe e siga aí o meu canal para mais vídeos. Até a próxima!